Feche seus olhos, vamos orar. Pai Celeste, obrigado, Senhor, pelo teu povo reunido. Obrigado, Senhor, que estamos aqui, Senhor, para te adorar em espírito e em verdade. Nós, como teu povo, ovelhas do teu rebanho, Senhor, suplicamos o teu Espírito Santo, Pai, venha sobre nós agora, em que tua palavra vai ser ministrada aos nossos corações. Deus, que toda verdade que vem do teu trono de graça encontre em nós oportunidade para glorificar o teu santo nome, Deus, transformando a nossa vida, transformando o nosso caráter, levando a gente a inspirar pessoas a confiar no Senhor, a observar, Pai amado, o testemunho daqueles que são salvos. Se nós oramos, ó Pai, agradecidos em nome de Jesus. Amém. Amém. Amém, meus irmãos? Eu só quero começar falando que hoje o reverendo Robert me forçou a rever todo o meu sermão, que eu estava preparado. Um texto tão conhecido como esse que a gente sabe, os comentaristas já meio que tem uma fórmula para a gente poder olhar para o texto de uma forma bem madura, né? Texto falando sobre a multiplicação dos pães e peixes, Jesus envolvendo seus discípulos na grande missão. Mas antes de entrar mesmo no texto, eu queria falar um pouquinho sobre como é que o ser humano se vê. Soren Kierkegaard é um filósofo cristão e ele vai falar que o ser humano é o ser da falta, o ser da ausência. A gente busca muito alguma coisa, tem um objetivo de vida, a meta, e a gente batalha muito para aquilo ser conquistado. Em determinado momento a gente atinge aquilo e a gente vê que aquilo não foi o suficiente e aí a gente cai em angústia, em depressão, porque sempre está faltando alguma coisa. E eu vou me lembrar aqui da minha experiência de juventude, que o meu sonho de criança era ser funcionário do Banco do Brasil. Meu pai era funcionário e aí eu olhava, né, para tudo que meu pai conquistou através do banco, como que eu gostava de ser chamado, os vizinhos da minha avó falavam, ó, o Marajá, o filho do Marajá, porque de fato, né, na época do meu pai, um funcionário do Banco do Brasil estava na mais alta elite do funcionalismo público do país. Quando eu entrei, gente, acabaram com o meu sonho de criança, não era tudo aquilo. Eu comecei a me deparar com algumas coisas, inclusive eu falava assim, quando eu entrar no banco, minha vida resolveu, né? Aí só começou muitos dos outros problemas que eu nunca tinha experimentado na minha vida. E assim a gente vai resumindo o que é o ser humano, né? Na visão de Soren Kierkegaard, que é o ser da ausência, o ser da falta. Quando ele atinge aquilo que ele elencou como alvo, como meta, sempre está faltando alguma coisa e nunca é o suficiente. Essa ausência de sentido e de propósito na vida humana, a gente como cristão vai elencar como sendo fruto da queda. Essa condição caída e pecaminosa que atinge todo ser humano, que consegue olhar para o mundo à sua volta, desejar as coisas, mas não consegue encontrar o sentido e propósito nas coisas criadas. Nesse sentido, o apóstolo Paulo fala que todos nós estamos indesculpáveis diante de Deus. Porque de fato a gente deveria olhar para as coisas criadas e olhar que existe alguém para além da criação de Deus. Alguém que governa todo esse mundo, toda a existência, e nele sim está o sentido da vida e do propósito. Nesse sentido, o ser humano, quando se vê nessa condição caída, nessa condição pecaminosa, alienado de Deus, o que a gente vai ver é um ser humano se autogovernando, um ser humano assumindo o controle da sua vida para si, como eu falei no último sermão que eu fiz aqui, fazendo apostas ousadas e equivocadas em muitas coisas. Foi o sermão que eu falei sobre a filha de Jairo, né? A cura da filha de Jairo e a mulher do fluxo de sangue. Essas duas pessoas, Jairo e a mulher do fluxo de sangue, apostaram alto na medicina, na religião, na sociedade, mas só Jesus pode resolver o problema deles. O Evangelho de Marcos está nos convidando a entrar na vida de Jesus, no ministério de Jesus e aprender a ser discípulos, porque o que vai se passando no decorrer da história, no desenrolar dessa história aqui, e a gente não pode ver o texto de hoje isoladamente, mas uma sequência de fatos que o evangelista está nos ensinando a ser discípulos de Jesus. Inclusive o texto de hoje mostra Jesus orientando discípulos. É que logo depois que Jesus cura a filha de Jairo, ele volta para sua cidade, volta para os seus parentes. Lá ele é hostilizado, lá ele é maltratado, lá ele é rejeitado. E é quando Jesus acende uma luz e fala assim: tá na hora desses caras aprender o que é a missão. Juntou os discípulos, mandou os caras irem pregar o evangelho do reino, de dois em dois. Falou: se vocês entrarem num lugar, serem bem-vindos, ali vocês
fiquem alguns dias e parte para a próxima. Se vocês não forem bem-vindos, bate a poeira da sandália e próxima. Não é para demorar muito, come o que tiver para comer. Inclusive, nesse texto, acho que o evangelista Marcos ele tem uma grande intenção de relembrar a saída do Egito. Porque quando Jesus fala para os discípulos, é só para pegar um bastão, uma roupa, sem mochila, sem muita coisa, ele está enumerando os itens lá da saída do Egito. Tem uma grande intenção do evangelista em lembrar o povo ali que está da igreja primitiva que existe um êxodo acontecendo, que Jesus tem uma missão para levar a libertação para outras pessoas. O povo que deveria ser o povo da grande comissão, o povo missionário, está precisando de libertação mais uma vez. Não uma libertação de poderes governamentais, estatais, como Israel foi liberta do Egito. Deus no Egito estava libertando o povo do governo de Faraó, mas também dos poderes malignos que estavam por trás de Faraó. E mais uma vez o povo de Israel está sendo oprimido por entidades malignas. O diabo está lá, gente, enganando as pessoas, comprometendo a vida das pessoas, oprimindo com doenças, oprimindo com falsa religiosidade, com governo ilegítimo. Tantas são as situações em que o diabo está operando para oprimir o povo de Deus. Jesus chega com essa pegada de promover um grande êxodo. A gente precisa se lembrar também que que Moisés, quando é chamado para ser o grande libertador do Egito, ele está pastoreando as ovelhas do seu sogro. Existe uma relação aqui, como a gente também tem pregado, principalmente eu fiz muita associação entre Davi e Jesus nos últimos domingos, mostrando que Deus, quando cuida e zela do seu povo, ele faz por meio de pastoreio. Moisés ele não foi eleito para ser o libertador enquanto era o príncipe do Egito. Deus tirou ele da corte, forjou ele um grande pastor para que essa atividade de pastoreio estivesse associada ao cuidado do povo de Deus. Durante 40 dias, 40 anos, Moisés pastoreou o povo de Deus no deserto. Deus proveu tudo o que aquele povo precisava. Eles reclamavam, mas Deus vinha com seu amor gracioso, cheio de compaixão, e provia tudo que aquele povo necessitava. Mais uma vez, quando a gente lê a história de Davi, e eu fiz várias associações nos últimos sermões, é que Deus estava promovendo para Israel agora um estado, uma nação, um pastor, rei. Porque quando o povo chega para ele, Samuel, agora eu vou acertar, quando chega o profeta Samuel e fala a gente quer um rei para ser que nem as outras nações, na verdade eles estão rejeitando o governo soberano de Deus para escolher um governo diabólico, demoníaco. Porque logo depois que Davi é empossado rei, não, logo depois que Davi derrota Golias, o que acontece é o rei Saul ficar endemoniado dentro de casa. E aí Deus mostra um pequeno rapaz, pastor de ovelhas, derrotar um grande gigante, um grande guerreiro, soldado, joga uma pedra, derrota, e ali está também encenando o grande drama da salvação, Deus derrotando a serpente com uma pedrada na cabeça, uma pisada na cabeça, né? Mais uma vez, pastoreio e cuidado de Deus. Tanto é que toda a liderança de Israel daí para frente está sendo associada com o pastor. O texto de Ezequiel, o profeta está falando que Deus vai levantar um pastor segundo o seu coração, pastores, um pastor diferente de outros pastores que está só querendo consumir a carne das ovelhas, pastores que estão olhando para si, não para o rebanho de Deus. O povo de Deus é um grande rebanho de ovelhas. E agora chega Jesus. E Jesus está de frente a essa grande multidão, que essa multidão, depois da missão dos 12 apóstolos ali, Jesus encaminhou eles para a libertação. Agora chega uma grande multidão necessitada de muitas coisas, inclusive de pastoreio. E a primeira palavra aqui que vai surgir diante do coração de Jesus é que ele olha para essas pessoas. Dependendo da tradução, fala assim: Jesus movido de íntima compaixão, olhando para a condição caída, para o sofrimento, para a opressão que as pessoas estão passando, vê que elas estão desse jeito porque não tem pastores. Que pastores que o povo de Deus deveria ter? Deveria ter um rei. Mas onde é que está o rei? O texto da semana passada fala que esse rei estava olhando para danças sensuais de crianças. Esse rei estava cortando a cabeça de profetas, em vez de ser o pastor do povo de Deus. Onde que estão os sacerdotes? Deveriam ser outros pastores do povo de Deus. Esses sacerdotes estão a todo tempo perseguindo Jesus, se opondo a Jesus, querendo olhar para a letra e levando o peso da letra para o povo de Deus. Não pode isso, não pode aquilo, não pode nada.
Inclusive, não pode curar no sábado, não pode comer espigas, catar espigas no sábado, não pode tantas coisas. Em vez de se preocuparem com a riqueza do povo, que é ovelha do rebanho de Deus. O grande rebanho de ovelhas de Deus. O texto de hoje, foi o que o Robert me forçou a fazer, é focar no pastoreio de Jesus. Jesus é esse rei pastor que é prometido, onde o povo de Deus e o rebanho de Deus agora vai encontrar alento. Eu queria só pontuar duas coisas hoje sobre o que é essa condição que Jesus é o pastor das ovelhas. Quando a gente começou falando aqui que o ser humano é o ser da ausência, é que a gente, quando está sob os cuidados de Deus, e esse é o primeiro ponto, Deus provê. Deus provê para um rebanho sem pastor, o pastor dos pastores. Jesus é o bom pastor que conhece as suas ovelhas. E Jesus é um bom pastor que olha para as suas ovelhas com íntima compaixão. Não existe necessidade, não existe uma dor tão íntima, tão interior sua, tão guardada que Jesus não conheça. Que Jesus não possa olhar e ter íntima compaixão. Quando a gente olha para essas pessoas que estão andando sem pastor, são pessoas que estão se autogovernando, porque não tem ninguém governando sobre elas, não tem ninguém orientando elas. Isso chama muita atenção, que são coisas que eu já tenho advertido, exortado algumas vezes de púlpito, é que o autogoverno ele é destrutivo para a vida do ser humano. Quando as pessoas estão procurando e buscando o que é melhor para si, crentes que querem só viver uma vida em casa, sem viver uma vida pastoreada, crentes que estão buscando o que é melhor a palavra daquele pastor, o que eu posso consumir daquela igreja, aquele louvor, e a gente vai montando um quebra-cabeça da nossa vida espiritual, sem entender que essa vida comunitária faz parte do cuidado cheio de compaixão de Deus. Essa vida comunitária, onde nós que somos vocacionados temos mais responsabilidades sobre o rebanho de Deus, mas que todo crente também ele faz parte do cuidado pastoral de Deus sobre a vida uns dos outros. A mutualidade e o amor de Deus passa na mão de cada um de nós. Nós devemos olhar para essa situação. Nessa situação, Jesus olha para os discípulos e fala: alimente vocês elas. Por quê? Elas quem? As pessoas. Porque os discípulos chegaram para Jesus e quiseram dar ordem em Jesus, como o Robert falou hoje de manhã, né? E aí a gente olha para essa situação quando o rebanho de Deus, que não quer ser pastoreado, ele quer colocar Deus numa caixinha e obrigar Deus a fazer as coisas. Quando as pessoas querem olhar para Deus e falar, declaro, determino, ou que vão falar para Deus, eu já sou uma pessoa santa, eu cumpro com as minhas coisas, uma vida legalista, que eu não faço aquilo que não pode, então Deus tem que me abençoar. Tudo que Deus tem que fazer é para me dar a liberdade, a libertação, é me dar as bênçãos, é me dar coisas boas, porque eu já faço. E esses discípulos olham para Jesus e falam assim: Jesus, de onde a gente vai tirar as condições para alimentar essa multidão? Tem que trabalhar muito tempo, mais da metade de um ano. E Jesus fala assim: o que vocês têm? Olha como que é Deus prover as coisas. É usar os nossos recursos. É usar tudo que nós temos. E você pode falar, eu não tenho nada. Aí vem uma enchente, leva e você vai falar, eu perdi tudo. Mas não tinha nada e perdeu tudo. Vem uma doença e fala, eu perdi tudo. Você não tinha nada, perdeu tudo o quê? Alguma coisa a gente tem nas mãos. Por mais que a vida humana seja uma vida da falta, que você atinge alguma coisa, mas sempre está faltando, alguma coisa a gente tem para poder oferecer a Jesus para ele exercer o seu pastoreio sobre as suas ovelhas. Pastoreio, gente, é uma obra de partilha em que Jesus compartilha o seu poder, a sua autoridade para a gente fazer a obra dele. É o resultado da missão de Deus, cheio de compaixão, da gente olhar para as ovelhas do Senhor. E até ovelhas que estão desgarradas, que estão necessitadas. O texto vai falar que muitas pessoas estavam doentes, muitas pessoas estavam lá em busca de algo sobrenatural para a vida delas. E Jesus pega aquilo que as pessoas têm, dá graças, levanta, alimenta aquelas pessoas. Isso é um papel de um pastor. O pastor provê alimentação para suas ovelhas, um lugar para pastagem, para calma. A gente começou falando aqui, né? Moisés pastoreava o povo de Deus no deserto. O que Jesus fala para os seus discípulos? Vamos procurar um lugar deserto para ter um momento de calma. Isso no passado, um pastor levava suas ovelhas para um lugar deserto para poder essas ovelhas se recuperarem.
para essas ovelhas restaurarem as suas forças, porque no deserto geralmente não tem predadores, não tem grandes problemas de um cenário cheio de floresta, de plantas, de perigos. Só tem um lugar ali para se refugiar, basicamente uma sombra, uma fonte de água, para essas ovelhas ficarem calmas e se recuperarem. Só que no cenário de Jesus, ele vai encaminhando com os discípulos para o barco, e o barco é o único momento de descanso que eles têm. Quando eles chegam à margem, já está uma multidão enorme de pessoas necessitadas, e Deus provê para essas pessoas. Deus provê o pastor, Deus provê o alimento, Deus provê a cura, Deus provê orientações, e a maneira como Deus provê através de Jesus começa com compaixão, e o resultado da compaixão é ensinamento, é a palavra de Deus. As palavras de Jesus é o que vai entrar no coração dessas pessoas para trazer um alento de que elas não estão só. Já parou para pensar, gente, o poder que nós temos, que a gente fica secularizando o nosso poder. Não pode ver alguém passando alguma dificuldade, a primeira palavra é vai para o psicólogo. Não estou diminuindo o psicólogo, mas será que a gente não tem o poder de consolar um coração perturbado, um coração cheio de dor? Será que a gente não tem palavras o suficiente para ter um lugar para acolher pessoas e amar pessoas? Será que Deus, Jesus, o grande pastor, cheio de compaixão, não tem um instrumento na nossa boca, na minha e na sua, para atingir um coração em desespero, em necessidade? Até quando a gente vai ficar secularizando uma responsabilidade que é nossa? Tocar o coração, a alma e a mente de muitas pessoas que estão necessitando de libertação, porque estão sendo oprimidas por muitas coisas. Problemas sociais, problemas financeiros, problemas matrimoniais, enfermidades, política. Gente, não vai faltar problema. Isso não falta, com certeza, né? E a gente fica chorando, falta tempo, falta recurso, falta dinheiro, falta material, falta lugar, não falta nada, gente. Falta a gente ter coragem de ir à frente e exercer pastoreio, onde Jesus está pastoreando suas ovelhas através dos vocacionados, mas através da igreja. Os discípulos representam essa igreja que está sendo formada por Jesus na missão, executando a missão de Jesus, tocando as vidas, sendo instrumento de pegar pequenos recursos e fazer grandes obras, obras milagrosas. Amém? O segundo ponto que eu queria falar é que o discipulado, e é o foco dessa mensagem, o foco dos evangelhos em si, é a formação de discípulos. Jesus está dando um exemplo, trazendo pessoas para viver o que é a missão de Deus no mundo, aprender, ter fé, saber o que é a vida nova que vem dos céus, o reino de Deus que está chegando, para que esses discípulos, depois da partida de Jesus, continuem a obra de Deus na terra. Ser discipulado e discipular faz parte desse pastoreio de Jesus. Nós não somos chamados só para receber milagres, nós não somos chamados só para ser alimentado com um pão, nós somos chamados para presenciar o poder de Deus, os milagres de Deus, e ser instrumentos de Jesus, os seus discípulos. E o que falta na nossa vida para a gente exercer esse discipulado? O que está faltando na nossa vida para a gente poder ir à frente e entender que o reino de Deus que está sendo instalado, o reino de Deus que está sendo revelado e progredindo no mundo, é responsabilidade minha, é sua, de toda a igreja, de todo aquele que confessa o Senhor. Está muito comum nos nossos dias as pessoas só quererem consumir a fé, procurar uma igreja, mais um sintoma místico, né, da nossa sociedade, que as pessoas vão à igreja para receber as bênçãos, porque se ela não for à igreja no domingo, a segunda-feira dela, a semana dela não vai bem. Mas o coração dela não está sendo transformado, não está sendo alimentado, ela não está sendo pastoreada. Como é que a gente pode pensar no reino de Deus sendo instalado longe de um pastoreio, longe de uma convivência, longe de um discipulado? Ser discípulo de Jesus é um convite para exercer a vida de Jesus através da nossa vida. É um convite para olhar com íntima compaixão para pessoas desesperadas e ver Deus provendo na vida delas através das nossas vidas. Nesse sentido, o Salmo 23 fala muito aos nossos corações. Eu acho que tem tudo a ver com essa mensagem de hoje, onde Deus dá provas do seu cuidado, de que o povo pode errar, de que o povo pode vacilar, de que o povo pode estar oprimido no pior dos buracos. Deus cumpre a sua promessa e leva até a última instância de morrer pela sua promessa. Jesus vem, pastoreia o seu povo, alimenta o seu povo, e a gente está vendo Jesus repetindo algumas coisas que tem a ver com o pastoreio do passado.
Moisés, quando o povo começou a reclamar da comida, o que que Moisés fez? Orou e o Senhor veio e deu maná. Deus provê alimento para o seu povo e a comida. A gente vê quando Davi está lá diante de todo aquele alvoroço dos filisteus, tem a ver com território, com alimentação, como os filisteus oprimiam o povo de Deus, levando seus recursos de alimento. Davi derrota o campeão deles, em nome de Deus, né, em nome de Deus, para que o povo tenha essa liberdade de viver a vida na terra prometida, longe da opressão dos adversários. E agora Jesus provê o alimento para aquela grande multidão de forma milagrosa. Cuidado pastoral de Deus, esse pastor que provê, tem a ver com a comida. Nos próximos sermões, vocês podem acompanhar, a gente vai falar sobre o pão do céu, que tem a ver com a comida sagrada, o sacramento da Eucaristia, o pão que a gente tem como um alimento espiritual para a nossa vida, para preservar a gente na fé, para nos conduzir como povo de Deus, fortalecer a nossa vida. Jesus está introduzindo esse grande tema de que ele, como pastor, provê alimento, não só alimento físico. Daqui para frente, os próximos sermões vão entrar muito nessa questão do alimento espiritual. Um povo que é discípulo de Jesus, ele tem que ser alimentado espiritualmente. Não pode ficar distante. Você já parou para pensar naqueles irmãos que não têm vindo à igreja com constância, assim, bem considerável? Geralmente ele falha na Santa Ceia. Quando a igreja tem só no domingo, geralmente o primeiro domingo ele pula porque ele não se acha bem adequado para participar do corpo e do sangue de Jesus. Mas o resultado disso é uma fé bem fraca, uma vida espiritual raquítica, deficiente. Essa pessoa ela quase não tem fé, essa pessoa ela quase não se porta como um cristão, essa pessoa ela quase não confronta esse mundo porque ela está bem acomodada com o que esse mundo tem pregado. E Jesus oferece o seu corpo, oferece o seu sangue, não como uma sugestão, mas como uma ordenança. A gente deve participar, faz parte da nossa permanência na fé participar do corpo e do sangue de Jesus. Diante esse ser humano cheio de falta, ou que vive a falta, a ausência, o salmista, ao escrever o Salmo 23, ele nos dá uma certeza inabalável que a gente pode confiar nesse pastor, porque nós somos ovelhas. E ovelha é um animal que o pessoal fala assim, é um animal de quinta, é um animal criado para ser de criação em rebanho. E talvez, gente, a ovelha como animal de criação seja um dos mais burros dos animais. Ele não sabe escolher a comida certa, ele não sabe se proteger. Qualquer animal que vem atacar ele, ele fica paradinho, ele não se defende, ele não foge. E essa ilustração serve bem para a gente lembrar que nós dependemos totalmente do nosso pastor. Ser ovelha é ser totalmente dependente desse Senhor que provê todas as coisas para a gente. E como ovelhas do pasto, ovelhas do rebanho, nós podemos olhar para o Salmo 23 e eu vou fazer essa leitura aqui, depois eu vou fazer uma releitura espontânea do Salmo 23, como se fosse uma oração, tá bom? Então o Salmo 23 diz assim, ó: O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Ele me faz repousar em verdes pastos e me leva junto a riachos tranquilos. Renova minhas forças e guia-me pelo caminho da justiça. Assim ele honra o seu nome. Mesmo quando eu andar pelo escuro vale da morte, não terei medo, pois tu estás ao meu lado. Tua vara e o teu cajado me protegem. Preparas o banquete perante mim na presença dos meus inimigos. Unges a minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Certamente a bondade e o amor me seguirão todos os dias da minha vida e viverei na casa do Senhor para sempre. Amém? Queria fazer essa releitura baseado na leitura de hoje do Evangelho, em que Jesus é o nosso pastor. Nós devemos confiar no pastoreio de Jesus. Quando a gente se encontrar em situações de medo, desespero, ou sem sentido na vida, ou quando a gente atingir os objetivos da vida e aquilo não suprir a, a demanda do mais interior da gente, a gente voltar a ficar triste de novo, a gente pode ler o Salmo 23 e lembrar que o Senhor nunca faltará com a gente. E aí, o Salmo vai falar assim pra gente. Vou fazer uma leitura espontânea, tá? Ó, Jesus é o meu pastor. Eu não preciso de mais nada. Com ele eu tenho tudo. Por onde ele me conduz é um lugar de segurança, um lugar de segurança e de repouso, onde eu posso ser alimentado pela sua bondade, o seu amor
E ele me leva para lugares tranquilos, onde eu não sofro perigo. Com ele eu vou estar sempre em segurança. Andar com Jesus é ter a vida renovada. Ele renova minhas forças. Eu posso ser guiado pelo seu caminho. Eu sei que lá haverá justiça. Assim, ele vai ser glorificado por meio da minha vida. Andar com Jesus é viver a bondade do Senhor. Mesmo quando nos momentos mais difíceis e eu tiver que enfrentar a morte, tiver que enfrentar um infortúnio, um insucesso, não preciso ter medo, o Senhor está lá comigo também. Andar com Jesus é ser pastoreado. Mesmo quando eu errar, o cajado dele vem sobre a minha vida. Ele com seu amor me corrige, ele com seu amor me guarda, a sua correção me livra de outros perigos que eu nem posso imaginar. Ele sempre está conosco. Mas andar com Jesus também é ter um lugar de destaque. A mesa do Senhor está preparada para a gente. Um dia, todos os adversários vão ter que ver cada um de nós na presença do Rei. O Senhor vai ungir cada um de nós. E isso quer dizer o seu cuidado amoroso, sua proteção na saúde, em todas as situações onde eu não tenho condições de me curar, de me cuidar, o Senhor cuidará da gente. Andar com Jesus é lembrar que eu não preciso correr atrás da felicidade desse mundo, do sucesso desse mundo, correr atrás de ser amado, porque o Senhor me ama. Por onde eu andar, eu serei perseguido pelo amor. O amor e a bondade de Deus me seguirão todos os dias da minha vida. E o que tem prometido pra gente é uma vida eterna na presença de Deus. Ser pastoreado por Jesus é herdar a vida eterna para sempre. Amém? Glória a Deus. Vamos orar? Senhor Deus, muito obrigado, Pai, por Obrigado, poder Senhor. confiar no teu cuidado pastoral, Pai, Senhor. bendito. Deus, quando a gente Tu és bom. olha para o mundo à nossa volta, que quer nos engolir, Senhor, Glória. que só tem dificuldades, esse mundo que quer ver a nossa destruição, a nossa derrota, Tem misericórdia de nós. onde o adversário usa de todos os meios para tentar nos afastar do Senhor. A gente olha para essas palavras de hoje, do teu evangelho, e vê um Jesus, nosso pastor, cheio de compaixão, que se importa com a causa de cada uma das suas ovelhas, que tem provisão para dar, tem cuidado amoroso e paternal, que compartilha, Senhor, a missão de cuidar uns dos outros. Senhor, acende, Pai, essa chama no nosso coração, essa chama de confiar nos teus cuidados, e essa chama, Senhor, de cuidar uns dos outros. Senhor, em nome de Jesus, ó Pai, não permita, Senhor, que as necessidades da vida, ou a ausência, a falta das coisas que a gente não sabe nem explicar, mas que fazem a gente sofrer, venha desviar o nosso foco do Senhor, do teu reino, Pai. Senhor, tem misericórdia de nós quando a gente não se permite estar sob os teus cuidados e confiar plenamente no Senhor. Mas que a gente viva uma vida de dedicação, Senhor, uma vida de submissão ao teu pastoreio, porque é o melhor para nós, ó Deus. Aleluia. Confiando de que o Senhor nunca faltará conosco. Tudo pode faltar, mas o Senhor não faltará. Amém. E ainda que a gente passe por momentos difíceis, duvidosos, onde a morte tenta nos tragar, eu sei que o Senhor está conosco, Deus. Não tem nenhuma folha que caia sem a tua permissão, Senhor. Nada acontece sem o teu poder. E é sobre isso que nós queremos orar, para confiar cada vez mais no Senhor, quando nos faltar essa confiança. Obrigado. Senhor, ser conosco, ser com as tuas ovelhas, ó Pai. Encaminha elas, ó Deus, na missão de serem os teus discípulos, discipular e ser discipulados, de terem pastores que representam o teu cuidado amoroso, Senhor, e livra dos falsos pastores, ó Pai. Senhor, nós pedimos, Senhor, as tuas bênçãos sobre as tuas ovelhas e o teu rebanho, em nome de Jesus. Amém. Amém.